Então, boa noite a todos, um grande abraço. Vamos iniciar então mais uma noite de estudos, tá? Já fizemos a prece, vamos agora então para o capítulo 14 do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, espírito César Augusto Meleiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Capítulo 14, um novo projeto, tá? O tempo passava rápido e as atividades nos absorviam por completo. Perfeitamente adequados às novas condições de vida, agora recebíamos os que chegavam ao mundo maior pelas portas da desencarnação, propiciando-lhes uma melhor aceitação da morte física, acalmando-lhes os receios normais pelo inusitado da situação, consolando-os do afastamento dos familiares e procurando alegrar-lhes os dias, como haviam feito conosco. Tá? Então, o César Augusto, né, ele foi se adaptando à vida espiritual, aprendendo, se preparando, né, se capacitando para o trabalho e começou a ajudar no grupo de espíritos que socorriam, que amparavam nesse começo de vida, né, aqueles que desencarnavam, aqueles jovens que chegavam à vida espiritual, né, em condições de vida difícil, assim, precisando de apoio, precisando de carinho, né, de alegria, até porque não é fácil, né, pessoal? De repente a gente se vê lá sem os familiares da Terra, né? Sem as atividades da Terra, é difícil, né? Às vezes a pessoa tinha namorada, tinha faculdade, tinha tantas coisas que ficaram, né? Que ficaram e a pessoa precisa de ajuda para se adaptar, né? Então eles tinham esse trabalho de amparo aos que chegavam à vida espiritual, né? Mas não era fácil. Ah, desculpa, eu tenho um pedacinho aqui. Vendo os recém-chegados, lembrávamos-nos de nós mesmos e das dificuldades que havíamos enfrentado, o que nos enchia de carinho e piedade, né? Então eles viam o pessoal chegando e lembravam de como é que tinha sido com eles, né? O quanto tinha sido difícil também com cada um deles. Alguns tiveram que passar pelo umbral, outros não precisaram, né? O César Augusto, por exemplo, ele não precisou passar pelo umbral, né? Mas outros precisaram, né? Ficaram dias ou até meses lá nas regiões umbralinas, né? Até terem condições de serem auxiliados. Então, aí depende de cada pessoa, né? Então, vamos lá, continuando. Mas não era fácil, não. Nem todos aceitavam nossa ajuda e entendiam nossa ação por não terem informações acerca da imortalidade do ser espiritual. Ah, desculpa, nem todos aceitavam nossa ajuda e entendiam nossa ação por não terem informações acerca da imortalidade do ser espiritual. O que é natural, né? Se a gente for pensar, né, Maria? Natural. Imagina a pessoa ter uma formação de uma outra religião, né? E que não aceita esse contato, né, com a vida espiritual, que não aceita os espíritos, né? Imagina como é difícil, né? A pessoa se vê no plano espiritual e, opa, né? Estranha, né? A ajuda espiritual, demora para entender que já desencarnou, né? Então não é fácil não, né? Então precisa de muita ajuda mesmo dos espíritos para a pessoa conseguir, né? Então vamos lá. Muitos reagiam inconformados por não encontrarem as mesmas condições que haviam deixado na Terra. Exigiam comidas variadas, bebidas e até drogas. Tá vendo, pessoal? O que a gente vai ter que enfrentar lá, né? Então, exigiam comidas, né?
exigiam comidas, bebidas e até drogas. A pessoa está acostumada com um certo padrão de alimentação, né? E chega no plano espiritual e encontra tudo diferente, né? Encontra tudo diferente lá, alimentação mais leve, né? Não chega lá, não encontra aquela feijoada que a pessoa está acostumada aqui, né? Carne para todo lado, aquela coisa assim, né? Já pensou? Chega lá no plano espiritual, aquele caldo reconfortante, né? Caldinho reconfortante, né? Sopa. Quem não gosta de sopa tá frito, né? É suco, né? Não é fácil não. Mas por isso que a gente tem que se preparando aqui na Terra, que não pode exagerar muito na alimentação, né? Então, mas também não é assim, né? Deve ter muita coisa boa lá no plano espiritual, né, Adriana? Deve ter muita coisa boa lá, né? Coisa gostosa lá para comer, já pensou? Umas frutas gostosas, suco, sopa, né? Eu pelo menos gosto de sopa. Mas quem vai lá esperando que vai encarar um churrasco lá, hein? Já pensou? Só se for de churrasco de verdura, né? Churrasco de, sei lá, alguma outra coisa, mas... Né? O pessoal está perguntando aqui se vai ter chocolate, sorvete. Bom, aí já é outra coisa, hein? Deve ter coisa melhor até lá, hein? Eu imagino. Tá? Mas não pense que vocês vão se empanturrar lá também não, que não vão não, hein? Tá? Senão vocês não conseguem nem volitar de tão pesado. Tão pesado que fica lá no plano espiritual. Se empanturrou de sorvete, chocolate. Se empanturrou de caldinho reconfortante. Não vai conseguir nem voar lá no plano espiritual. Tá? E drogas, né? Ele fala de drogas aqui. Então é difícil, né? Porque realmente a pessoa se acostumou, né, a utilizar-se do álcool, de outros excitantes aí, outras drogas psicotrópicas e, né, entorpecentes. O vício continua. Por isso que a gente tem que vencer os vícios aqui, porque eles continuam, os vícios. O vício é do espírito, não é do corpo. É lógico que o corpo participa também, existe toda uma mudança bioquímica, né, no nosso corpo em função dos vícios, né? A gente acaba se condicionando quimicamente também, mas o vício, no fundo, é do espírito. Por isso que a gente tem espíritos que ainda precisam do álcool. Então eles dependentes do álcool, né? Então eles buscam encarnados que bebam para beberem juntos. Espíritos dependentes de drogas variadas aí, né? E se juntam a pessoas encarnadas para absorver aquelas drogas, né? E pessoas viciadas em comida, em comer demais, em comer comidas, né? Que sentem falta, vão buscar pessoas que comem bastante também e vão comer junto com a pessoa, tá? A glutonaria é um dos vícios que mais mata no planeta. Morre muito mais gente por excesso de comida do que por falta. Tá? No planeta, se a gente for ver os excessos, os problemas advindos do esgotamento precoce dos órgãos, é muito maior o problema do que o problema da fome, na verdade. O problema da fome deve ser combatido. Mas o problema da obesidade hoje, dos vários problemas advindos do esgotamento, dos desequilíbrios da alimentação, é um problema mais sério, né? É um dos grandes problemas da humanidade hoje, né? Então vamos lá. Acreditavam-se ainda encarnados, uma vez que sentiam o corpo tão denso quanto antes. Tinham as mesmas necessidades fisiológicas e gozavam da capacidade de pensar. Não aceitavam a ideia da morte do corpo físico, continuando tão alienados como quando deram a entrada no hospital. Então isso aqui é muito importante, pessoal, o que o César fala, que eles se acreditavam encarnados. Veja bem, já tinham desencarnado, já estavam no plano espiritual, já estavam até lá em céu azul, mas ainda achavam que estavam encarnados. Mas como isso, Alexandre? Como é que é possível? Né? A pessoa está lá, já morreu, o corpo físico,
Como é que ela acha que está encarnada? Por quê? Porque tem o perispírito. O corpo físico é uma cópia do perispírito. O perispírito é o corpo energético que dá forma ao espírito, que contorna o espírito, vamos dizer assim, né? Então, para os espíritos, para aqueles que já estão na vida espiritual, eles sentem como se estivessem encarnados. Eles sentem a densidade do corpo deles, eles sentem a barba crescer, o cabelo crescer, sentem fome, frio, entendeu? Todas as necessidades fisiológicas. O César está falando aqui, né? E André Luiz já falava também. André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lado, ele fala, nossa, minha barba cresceu, meu cabelo. Ele sentia fome, ele bebia a lama do chão lá, tentando matar a sede, ele comia a erva lá do chão, né? Então ele sentia os fenômenos fisiológicos normalmente, mas ele sabia que não estava mais no mundo dos vivos, entre aspas, né? Então, continua a sentir, porque a sensação, na verdade, é do espírito, a sensação não é do corpo. A gente acha que a gente sente no corpo. É uma ilusão. Quem sente, na verdade, é o espírito. Tá? A gente fala aqui na Terra que a gente não sente na mão, a gente sente no cérebro. Ok. Tá certo. Então a ciência descobriu que é uma ilusão que a gente tem, que a gente sente a dor, o queimado, não sei o que na mão. Nós não sentimos na mão. Nós não sentimos no nosso corpo, na parte que parece que está sentindo. Nós sentimos, na verdade, no cérebro. Ok. Mas os espíritos nos dizem, também não é no cérebro. O cérebro é apenas um transmissor, um transdutor. Ele transmite a impressão que vem, que passa pela mão, sistema nervoso, chega ao cérebro, passa pelo perispírito, chega ao espírito. É o espírito que sente. Aí ele transmite a resposta para o perispírito, para o cérebro físico, para o sistema nervoso e chega até a mão. A sensação de dor. Opa, deixa eu tirar minha mão que vai queimar. Quem sente, na verdade, é o espírito. Tá? Por isso que os espíritos, as pessoas que morrem, continuam sentindo. Entendeu? É porque quem sente é o espírito. Por isso que ele continua sentindo fome, frio, calor, dor, né? Quem sente. Tem estudos muito interessantes, tem um estudo do exteriorização da sensibilidade, do Albert de Rochat, um coronel francês que fez estudos muito interessantes. Exteriorização da sensibilidade. Alguns sujeitos, alguns médiums em transe e tal, a pessoa não sentia mais na pele, ela sentia 10 centímetros da pele. Exteriorizou a sensibilidade. As pessoas que se deslocam do corpo, acontece esse fenômeno. Se forem estudadas, elas vão demonstrar essa exteriorização da sensibilidade. Entendeu? Elas não sentem na carne aqui. Você pode colocar um alfinete aqui, ela não vai sentir nada. Mas se você ferir do espaço a 10 centímetros, ela vai sentir. É a exteriorização da sensibilidade, estudada pelo Albert de Rochat. Tá? Então, quem sente é o espírito. Ok? Isso que importa que a gente entenda aqui, né? Então, essas pessoas que chegavam ao plano espiritual acreditavam ser encarnadas e também, por acreditarem ser encarnadas, elas sofrem mais a ação da lembrança da matéria, das impressões da vida material. Elas trazem mais fortemente as impressões da vida material, né? Tá? Ok? Mas gozavam da capacidade de pensar, não aceitavam a ideia da morte do corpo físico, continuando tão alienados como quando deram entrada no hospital. Reclamavam atendimento especial das enfermeiras e médicos, irritando-se pela falta dos familiares, dos quais estavam separados. Vocês entendem esse quadro, né? Esse quadro de alienação, né? Porque a pessoa está numa realidade que ela não aceita. É uma alienação, né?
Ela não entende, porque não entende, não aceita a vida imortal, não aceita a imortalidade. Né? Então, a hora que entra em contato com a realidade espiritual, a pessoa continua com aquele pensamento de negação da vida espiritual, negação da vida após a morte. Olha aí, né? Tem que tomar cuidado, né? O pessoal que nega, né, a vida espiritual, que nega, chega no plano espiritual, continua com aquele pensamento de negação. E se nós estamos numa realidade, negando essa realidade, nós estamos alienados dentro dessa realidade. Tá? Seja ela que é a matéria, seja ela a vida espiritual, certo? Né? Dessa forma, a convalescença era lenta e difícil, por faltar o componente principal, o desejo de melhorar, aliado à aceitação da nova realidade. Né? Então, essas pessoas que chegavam à vida espiritual chegavam numa condição complicada e ficavam numa condição complicada, porque não aceitavam a nova realidade e demorava para a pessoa se ajudar. Porque em todo o processo de melhora é preciso a boa vontade da pessoa de se ajudar. Né? Então, se a pessoa não acreditava na vida espiritual, não aceitava que tinha morrido, né? Não entendia nada do que estava acontecendo, então era muito difícil o tratamento. Né? Em nossas reuniões, tratávamos desse assunto, reconhecendo que em determinados casos avançávamos muito lentamente. Né? A Beth está. Por isso, quando uma pessoa perde um membro, por exemplo, um dedo, ela continua sentindo as sensações de dor, pode acontecer. A lógica, a ciência vai explicar dentro da visão da ciência, né? Os membros fantasmas, né? Perder um pé, perder uma perna, sente cócega, sente coceira, sente dor, naquele membro que já não existe. Na nossa, vão explicar tentando explicar pelo sistema nervoso só, né? Mas nós sabemos que na verdade é porque a pessoa sente o perispírito está ali, né? Porque a pessoa ela lesa o perispírito se ela cortar do próprio corpo. Se eu resolvo cortar o meu dedo, então aí eu leso o meu perispírito. Até o perispírito vai ser dilacerado. Tá? Assim qualquer parte do corpo. Agora, se eu sofro um acidente, eu não queria aquilo, então a minha consciência está em paz, né? Eu sofri um acidente, eu perdi um membro que eu não queria perder. Então, o perispírito não foi lesado, tá? Isso é importante, porque não houve um componente consciencial, uma lesão consciencial, vamos dizer assim, tá? Aí a pessoa está lá com o perispírito certinho ali, no lugar. Por isso que sente normalmente, né? Tá? A Maria Costa, né? A Rosarinho, né? Eram irmãos que desconheciam totalmente a vida espiritual. Ah, provavelmente, né? Rosarinho, provavelmente, tá? Certo? Porque se tivessem rudimentos aí, provavelmente não seria tão difícil assim. Tá? Certo? Então vamos lá. Então os espíritos estavam conversando a respeito dessas dificuldades, tá? A respeito dessas dificuldades. Teve alguma pergunta aqui, a Rosarinho, o céu azul será uma colônia como o nosso lar, ali? Parece que é menor, tá? Pelo que ele fala aqui, parece que é bem menor, tá? Então não tem o tamanho, as dimensões e as possibilidades lá de céu azul, não, tá? É preciso dizer que nessa época trabalhávamos regularmente com o grupo de jovens da Mocidade Espírita Caiba Schutel, com quem tínhamos muita afinidade, né? Então aqui o grupo lá nosso da Mocidade no centro lá, né? No Maria de Nazaré, tá? Então eles trabalhavam regularmente conosco, as reuniões do domingo de manhã, né? Que a gente traz recordações muito gratas, né? Sempre, né? E até hoje, os domingos de manhã têm sido momentos muito, muito abençoados, né? A gente passou toda a adolescência praticamente ali, né? Nesse grupo de jovens aí. O grupo crescia a olhos vistos. Participávamos das atividades, acompanhando-lhe os estudos e encaminhando os jovens
encaminhando jovens desencarnados que perambulavam pelos arredores. Então aqui, interessante assim, né? O grupo crescia a olhos vistos. É lógico que o nosso grupo lá de jovens nunca foi assim de muitas pessoas, né? Era sempre uma meia dúzia de 3 ou 4. É brincadeira, meia dúzia de 3 ou 4, né? Mas assim, às vezes tinha lá 10 pessoas, 12 pessoas, mas não muito mais do que isso não, pessoal. Né? Hoje em dia até o grupo de jovens lá, o Céu Azul, tem, né, tem mais jovens e tal. Nosso grupo nunca foi um grupo, talvez pelo horário, ali domingo de manhã, 9, 10 horas da manhã. Acho que já o pessoal que saía de noite e ficava de madrugada já não ia no grupo não, viu? Mas, enfim, né? Mas aqui o César fala também e principalmente aqui dos jovens no plano espiritual. Porque eles traziam os jovens desencarnados que perambulavam nas redondezas, perambulavam pelas ruas, né? Então eles acabavam levando lá, porque no ambiente de jovens, né? Você sabe que jovem é outros papos, né? Então no ambiente de jovens, né? Aquela vibração, né? A mais alegre, descontraída, tal. Então eles acabam se afinizando, né? Com esse tipo de vibração, né? Então, também incentivávamos antigos amigos e conhecidos, ainda encarnados, e nos quais detectávamos necessidades interiores de iluminação e uma certa aceitação dos postulados espíritas que passavam a frequentar o grupo. Então, aqui é uma outra questão, né? Os amigos daqueles que eles deixaram na Terra. Né? Os amigos desses que estão no plano espiritual, que ficaram na Terra, né? E que fica aquele carinho ainda, amizade. Então os espíritos muitas vezes levavam esses que eram seus amigos aqui na Terra, eles acabavam intuindo eles a irem na mocidade, né? Pelas vias, né, da inspiração ali, da intuição, né? E aqueles que tinham uma certa predisposição, logicamente, né? O que não são todos, né? Mas esse ou aquele que tinha uma certa necessidade. Tem muitas pessoas em crise existencial, né? Não se adequam às vezes a outras religiões, tem um modo de pensar diferente, mais crítico, né? E acabam sentindo um certo vácuo, buscando alguma coisa que preencha esse vazio, né? É aí que muitas vezes entra o espiritismo com uma proposta muito interessante, né? Por outro lado, a maturidade de alguns membros mais antigos estava a exigir tratamento diferenciado. Ansiavam por alguma coisa diferente, uma ação mais concreta e de sentido prático. A maturidade do grupo tanto dos espíritos, eu imagino, quanto dos encarnados, né? Porque era um grupo mais maduro, o nosso encarnado também. Eu acho que no plano espiritual também havia um grupo de espíritos já também mais preparado, né? Começamos a conversar certo dia no abrigo e surgiu uma ideia original. Resolvemos expor nosso pensamento ao instrutor Mateus. Um grupo mediúnico formado por jovens? Indagou ele. Sim, atenderia perfeitamente às nossas necessidades e as do grupo encarnado, ponderei, o César falou, né? Isso aqui, pessoal, que nem outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar, né? Até comentei com vocês, né? Numa casa espírita que fala que na reunião mediúnica a pessoa para participar tem que ter de 40 anos para cima. Não permitem ninguém que não tenha 40 anos. Esse grupo de jovens da mocidade aqui, grupo de mediúnico de jovens já não teria vez nenhuma, né? Eu não sei de onde que tiraram esse negócio de 40 anos, só com 40 anos que pode participar da reunião mediúnica, eu não sei de onde que tiraram isso aí, viu? Nem de Allan Kardec, nem de André Luiz, nem de ninguém que eu saiba, né? Mas enfim, né? Aqui no caso os espíritos foram levar para o Mateus a ideia de um grupo mediúnico formado por jovens, tá?
Reforçando a sugestão, Marcelo considerou por sua vez: veja, Mateus, por falta de afinidade, tem sido difícil encontrar agrupamentos mediúnicos que possam atender adequadamente nossos pacientes. De outra parte, os nossos jovens espíritas encarnados estão maduros para um trabalho desse jaez. Têm tido a parte teórica, mas falta-lhes a vivência mediúnica. Tá? Então, pela questão da identidade, a identidade de vibrações, Débora, estou fora da regra. Débora, você não vai poder mais, não, porque você não tem 40 anos, hein? Nós vamos fazer uma limpa lá, viu? A partir de agora. Então, é lógico que é mais fácil o médium dar passividade para espíritos que se identificam com o seu modo de falar, com o seu modo de pensar, com a sua psicologia, não em termos absolutos, né, pessoal, mas há uma certa dificuldade. Veja bem, os grupos não aceitam, às vezes, comunicação de criança. A gente ouve falar de grupos, no meu grupo não tem esse negócio de comunicar criança, não. Não sei também de onde que tiraram isso. Como se criança não pudesse se comunicar, só porque é criança. Faz muitos e muitos anos que crianças de 3, 4, 5 anos, né, 6, 7, 8, 10 se comunicam conosco regularmente, ajudam nas reuniões mediúnicas, principalmente depois de comunicações penosas, que o médium precisa, que o ambiente precisa muito de renovação. Olha, pessoal, eu já vi reuniões maravilhosas que, se não fossem as crianças ali para ajudar na vibração, o resultado não tinha sido tão positivo, tá? Então, eu não sei de onde o pessoal tem tirado essas coisas, viu? Que criança não se comunica, que jovem não se comunica. Então, eu acho que é aí que justifica mesmo um grupo de jovens que encontra uma facilidade maior em se identificar com outros jovens, né? Eu acho que isso é natural, né? Nós sempre buscamos a relação com aqueles que são afins a nós. Isso é tranquilamente compreensível, né? E aqui ele falava, os nossos jovens encarnados já estavam maduros também para esse trabalho e tal. Eu participava da reunião mediúnica, na verdade, eu e o Celso Pedro. O Celso Pedro acho que está adicionado no chat aí, não sei se ele vai aparecer qualquer hora aí. Mas eu e o Celso Pedro, nós já participávamos já dos grupos da casa, mais de uma reunião, acho que participava de 2 reuniões mediúnicas na semana, acho que fazia já uns 3 anos mais ou menos que nós participávamos, né? E outros participantes da mocidade ainda não participavam, mas estavam maduros também para começarem um trabalho mediúnico, né? Tinham conhecimento, a gente estudava bastante e tal. Então, não era difícil de imaginar isso na época, né? Eu até lembro quando eu falei isso com meu pai, né? Perguntei para o meu pai o que ele achava, né? E foi interessante, acabou dando certo, né? Mas, continuando aqui, né? Sheila deu a sua contribuição, exclamando com expressão de enlevo: que excelente oportunidade para nos relacionarmos mais diretamente com eles. Olhei-a com carinho, sorrindo agradecido. Sheila sempre tinha o condão de sintetizar nossos pensamentos de maneira perfeita, sendo a porta-voz do grupo. Tá? Pessoal, é uma coisa interessante que o César não falou aqui, mas para mim, eu que vivi esse processo, uma coisa interessante que vale a pena anotar também. Tá? Veja bem, eu participava da reunião mediúnica, eu participava na quarta-feira e na sexta-feira, que eram grupos. A sexta era um pouco mais de desenvolvimento mediúnico, a quarta-feira mais de desobsessão, mas na verdade as duas acabavam sendo quase que iguais, né? Desobsessão e tudo mais. Mas enfim, uma coisa que eu percebia é que as comunicações de espíritos e de espíritos amigos, elas funcionavam, era criança que às vezes ajudava, e era espírito instrutor, né? Não havia muito, o jovem não estava muito presente, me parece, assim, não era uma coisa constante aparecer algum jovem, né?
nas reuniões, assim, era muito raro, a não ser alguém conhecido, mesmo parente, alguém que desencarnou e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, eu comecei a ler, é digno de nota que eu comecei a ler alguns livros do Luiz Sérgio. Aqui no Paraná, o Luiz Sérgio não é muito conhecido. Mas no interior de São Paulo, em outros lugares, o pessoal lê muito os livros do Luiz Sérgio, que é uma espécie de André Luiz um pouco diferente, né? Que é um jovem e escreveu através da Irene Pacheco Machado. Tem vários livros do... Alguns gostam, outros não, é normal, né? E eu comecei a ler aqueles livros do Luiz Sérgio, e jovem para cá, e jovem para lá, e aquela alegria, sabe, aquela coisa diferente. Fala, nossa, que coisa diferente, né? No nosso centro não tem essa coisa. Os espíritos, ou é aqueles espíritos mais sérios, né? Adultos, aquela coisa assim, ou é criança que às vezes vinha, né? Naquela linguagem infantil, aquela coisa. E aí eu comecei a ler esses livros do Luiz Sérgio, e acho que até foi daí que começou a surgir essa ideia, né? Certamente a gente vai ver aqui por inspiração dos espíritos, né? Que acho que eles levaram a ler esse livro e jogaram as ideias, mas eu comecei a pensar, falei, puxa vida, nosso centro não tem esse tipo de contato com os jovens, né? Que coisa interessante, né? A mocidade não tinha, né? A parte mediúnica, tal, né? Você gosta, né, Alba? Então, muitos gostam dos livros do Luiz Sérgio, né? Até o próprio Costardi, Antônio Carlos Costardi, muito do que ele ensinava pra gente, ele falava, ó, é só ler Luiz Sérgio. Lá tem um monte de informação interessante. Então, é algo também para se estudar mais profundamente, sabe? A gente às vezes fica com receio dessa, daquela obra, tal, mas nós temos que estar abertos, com um senso de pesquisador, nós temos que, né, que nos abrir ao novo, tal, né? Então vamos lá, vamos continuar para ver se a gente termina. Ixi, hoje a gente não termina esse capítulo não. Mas tudo bem, também nós não temos que cumprir horário nenhum, né? A não ser o horário de terminar aqui, né? Então vamos lá. O instrutor também sorriu concordando. A ideia é fascinante e inovadora. Vocês têm toda a razão. Resolveria ao mesmo tempo o nosso problema e o deles. Na verdade, pessoal, eu não vi até hoje, não ouvi falar até hoje de grupo mediúnico de mocidade espírita. Esses anos todos, eu não ouvi falar. Se tiver aí, pessoal, me fale aí, quem tiver. Mas mocidade espírita com grupo mediúnico, eu não ouvi, né? Por isso que ele fala aqui que a ideia é fascinante e inovadora, né? A gente até, muitas vezes a gente sabe que acaba sofrendo até um preconceito, né, no movimento espírita em função desse tipo de situação que ocorreu aqui. Mas ocorreu de lá para cá, né? Então a gente tem que lembrar disso, ocorreu do plano espiritual para cá, né? Então a gente tem que rever um pouquinho os nossos paradigmas também em termos de movimento espírita, né? Senão quer dizer que a gente está querendo saber mais do que os próprios espíritos, né? A gente está impondo regras, às vezes, que não se justificam, né? Resolveria, ao mesmo tempo, o nosso problema e o deles, né? Porque o problema dos espíritos, com os necessitados que acabavam de desencarnar, que estavam em tratamentos difíceis, pacientes difíceis que precisavam do apoio de um grupo mediúnico, e também o problema dos encarnados precisando de atividades de contato com a vida espiritual. Eu aprendi muito, eu sou extremamente grato ao contato com a espiritualidade. Me ajudou a vida inteira, né? Desde 17 anos, quando eu comecei aí até hoje. Nunca parei com a atividade mediúnica e eu posso dizer tranquilamente que foi o meu sustentáculo esses anos todos, né? Se não tivesse, nem com o trabalho como psicólogo, não seria possível, eu imagino, ou seria muito diferente. Porque a gente encontra um respaldo muito grande na ajuda espiritual, né? Então, não há dúvida de que um grupo mediúnico constituído basicamente de jovens irá facilitar o entrosamento com os irmãos desencarnados em plena juventude, os quais se reconhecerão no seu elemento
diminuindo assim o nível de rejeição que muitos apresentam. Olha só, o nível de rejeição que às vezes a gente não fica nem sabendo, né? Às vezes os espíritos têm um trabalho para aproximar o jovem do médium lá, um médium mais velho e tal, porque tem uma rejeição. E às vezes a gente nem fica sabendo disso. Uma rejeição vibratória, mental, né? Não é tão difícil da gente imaginar isso, né, pessoal? Tá? Então, consultarei nossos superiores e lhes darei o retorno. Acredito, porém, que a ideia será aprovada. Marcelo deu a nota bem-humorada, concluindo: como diz o refrão popular na Terra, acertaremos 2 coelhos com uma paulada só. É um comentário meio... Hoje em dia não cai muito bem esse comentário não, né? A gente entende tudo, né? A gente mesmo fala às vezes esse tipo de coisa, mas hoje em dia, né? Parece que soa tão mal pra gente, né? Acertaremos 2 coelhos com uma paulada só, né? Mas a gente entende, né? Dá para entender, né? Dá para entender normalmente, né? Todos nós rimos bastante da sua lembrança. Nossa sugestão teve o assentimento dos mentores. E a partir daquele dia iniciamos aquilo que se convencionou chamar de projeto exercício mediúnico. Projeto exercício mediúnico, né? Então os mentores aceitaram, né? Então é lógico que muitas pessoas podem questionar o livro, esse livro, pode questionar a mediunidade da minha mãe, pode questionar o autor aqui e tudo mais. Mas é uma questão da confiança ou do discernimento ou da intuição de cada pessoa, né? Tem os que gostam do livro Céu Azul, tem os que não gostam, tem lugar que proíbe a venda, tem lugar, né? O pessoal adora o livro. E eu sei da seriedade do nosso trabalho. Ao longo das décadas, sei da seriedade do trabalho da minha mãe, né? Como eu já falei para vocês aqui, né? Dos livros dos Jesus, todos os livros, pessoal, são cuidadosamente psicografados, cuidadosamente analisados nos pontos doutrinários. Vocês não imaginam, na escrita mesmo, na ortografia, todo o processo, né, de português, o meu tio que faz as correções, especialista em português. Nós sabemos da seriedade da nossa casa, sabemos dos resultados que a gente obtém, e às vezes as pessoas analisam de fora e sem conhecer a história toda da casa, a história toda dos personagens, né, da médium. Então, né, a gente respeita as críticas, né, elas são sempre bem-vindas, mas não chega a abalar o trabalho, porque o trabalho é muito sólido, né, está até hoje aí dando resultados excelentes, tá? Então nós sabemos da nossa seriedade, da nossa preocupação doutrinária e tudo mais, né? Estudamos em profundidade o assunto. No além-túmulo, nada se faz sem prévia análise de todas as perspectivas para evitar um fracasso nas atividades. Então, olha, a capacidade de planejamento dos espíritos, né? Quer dizer, eles planejaram, né? A Adriana está dizendo, né? Pelos resultados a gente pode avaliar o trabalho e seriedade do médium, não tenho dúvida sobre essa família, né? Então, Jesus, ele nos aconselhou a não olhar as aparências, a olhar os frutos, né? Ele nos deu um guia seguro na análise dos frutos, né, Adri? Que é o que você está falando. É pelos resultados que a gente avalia a árvore. Se a árvore é boa, vai dar bons frutos. Se a árvore é ruim, vai dar maus frutos. Não tem confusão aí, né? Então, às vezes as pessoas avaliam pela aparência, pela idade, pelo isso, pelo aquilo, mas às vezes não avaliam o fruto. Às vezes o fruto é bom, né? Então, a gente tem que avaliar os frutos, né? Então, os espíritos planejaram, analisaram todas as possibilidades de acerto, de erro, de dar certo, de não dar, né? Você vê, foi planejado no plano espiritual, né? Naturalmente, estamos falando do plano espiritual. Os problemas do mundo material teriam que ser equacionados pelos próprios encarnados. Horário, participantes, se vamos fazer, se a casa espírita aceita ou não, né? Se a casa espírita aceita ou não. Você imagina, né? No Brasil afora, aí um trabalho desse não ia ser aceito nunca, né?
Então, mas são problemas dos encarnados. São problemas dos encarnados que aí nós encarnados é que temos que resolver. Problemas organizacionais, institucionais, ou a estrutura é muito rígida, ou a estrutura é mais flexível, mais aberta, mais de pesquisar, de olhar as coisas, né, com outros olhos mais confiantes, mais abertos, né? Graças a Deus a nossa aqui, ela deu toda a abertura aí, né? Com a nossa entusiasmada ajuda, claro, é evidente que não podemos ultrapassar nossa área de ação em respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Assim, teríamos que deixar que tomassem suas próprias decisões. Os encarnados tomam suas próprias decisões. É assim que a gente aprendeu. Aquela história de espírito se comunicar, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro. O espírito fica palpitando se o centro deve comprar, vender, terreno, fechar, plantar. Gente, isso na nossa casa nunca teve, não. Tá? Temos várias reuniões mediúnicas na semana, ao longo das décadas aí, espírito dando palpite em questões administrativas, sobre presidente, sobre vice, sobre... Isso aí nunca houve. E todas as vezes que nós tentamos transferir responsabilidades para os espíritos, por erro nosso, o que você acha? Né? Será que seria bom a gente fazer assim, fazer assado? Os espíritos sempre se abstiveram de palpitar. Hoje eu entendo isso, e sempre entendi, né? Eles se abstiveram por quê? Porque seria uma interferência indébita no nosso livre-arbítrio. Geraria uma dependência. É o que acaba acontecendo. Acaba gerando uma dependência com os espíritos, dos espíritos. Nossa para com os espíritos, né? Então nada se faz sem consultar a equipe, os espíritos. E, gente, isso aí é um passo para as entidades das sombras dominarem completamente a casa espírita. É um passo, tá? Não aconselho, né? Você tem espírito lá dando muita ordem para cá, ordem para lá, brigando, dando bronca nos encarnados, pessoal. Cuidado, cuidado, porque a coisa não está boa. Dizendo para os encarnados se tem que usar jaleco, se não tem que usar, se tem que usar crachá. Questões disciplinares do grupo, dando bronca daqui, bronca dali. Cuidado, cuidado, tá? Porque eles não costumam entrar em questões desse nível que cabem a nós sabermos e fazermos, né? Os espíritos sempre falaram assim, saindo da francesa, né? Falaram assim, olha, o importante é que vocês se deem bem, que vocês se relacionem bem uns com os outros, estejam felizes com o trabalho que estão fazendo. Façam como vocês acharem melhor. O importante é que esteja bom para vocês. Se estiver bom para vocês, nós vamos ajudar e vai dar tudo certo. Tá? Mas é importante que vocês resolvam. Tá? Então, sem transferências de responsabilidade. Né? Dessa forma, escolhemos os elementos que estariam mais à altura de participar do projeto. Mateus não interferia, deixando que cuidássemos de tudo sozinhos. Era o primeiro trabalho de um grupo nosso mesmo. Semanalmente nos reunimos com ele para dar notícias do projeto, que ainda estava no reino das ideias. As coisas se arrastavam meio devagar, porque os estudos eram realizados em horário de lazer, visto que tínhamos outras tarefas cuja responsabilidade não poderíamos relegar a segundo plano. Né? Quer dizer, os próprios espíritos tinham o trabalho deles, a rotina deles, então eles faziam esse projeto no horário de lazer deles. Né? Assim como nós temos a nossa profissão, você quer fazer uma coisa diferente, aí você vai preparando fora do horário, você vai se estruturando, montando o grupo e tal, né? Não é? Então, né, Beth? É assim que tem que ser, né? E lá no plano espiritual é assim também. Em primeiro lugar, as responsabilidades deles, aí no horário de lazer eles iam estudar esse projeto, né, que ainda era um projeto, estava no mundo das ideias ainda, e devagarzinho eles estavam organizando, escolhendo quem seriam os membros que iriam participar. Tá? Olha como tudo, uma reunião mediúnica é isso.
Ninguém chega numa reunião mediúnica de paraquedas, não. Ninguém vem do nada. Vem do nada para se encontrar com os membros daquele grupo, daquele centro. Podia ter ido para qualquer outro lugar, mas daquele grupo, daquele centro. E foi por acaso. Às vezes a gente vê as pessoas sem a devida noção da oportunidade que estão tendo. Às vezes a gente percebe as pessoas que não têm exata noção ainda da oportunidade que estão tendo, da escolha que estão fazendo. Às vezes a pessoa, acho que eu vou parar, acho que eu vou não sei o quê. Às vezes a pessoa não sabe avaliar ainda a oportunidade que está tendo, o convite que está sendo feito, né? Então, esse grupo foi em 90 que começou. Foi no mesmo ano que eu estava entrando na faculdade de psicologia. Foi em 1990. Exatamente. Tá? Acho que... não lembro exatamente quando, que mês aí, mas foi em 90, 1990, exatamente. Tá? Eu estava com 20 anos. Já participava da reunião mediúnica fazia uns 3 anos já, na Casa Espírita. Tá? Já ajudava na doutrinação, né, já ajudava os meus pais lá no trabalho mediúnico. Tá? Então vamos lá. Pessoal, já estamos no nosso horário. Já estamos no nosso horário, vamos dar uma paradinha aqui, né? Vamos dar uma paradinha aqui, tá? Aí semana que vem nós continuamos, tá bom? Já quase 9 horas, né? Praticamente 9 horas aqui, nós vamos dar uma paradinha, tá? Mas é interessante, né, pessoal? Interessante aí a história, né? Que o César nos traz. Isso é coisa que a gente viveu, né? Coisa, né? Que alguém viveu, né? Que a gente não sabe, não conhece. Isso aqui tudo nós vivenciamos, né? Lógico que aqui no mundo material, né? Mas a gente lembra dessa época toda, tá? Então vamos fechar novamente os nossos olhos e agradecemos a Jesus pela bênção de mais uma noite de estudos, agradecer os espíritos amigos que trouxeram esse livro, toda essa equipe de jovens, que hoje são espíritos maduros, espíritos já adultos no plano espiritual, não apenas jovens, mas espíritos bastante esclarecidos, capazes, né, fortes, fortalecidos nas experiências, nos estudos, nas vivências, que tem nos trazido através de vários livros. Nós agradecemos, Senhor, todo esse esforço, todo esse carinho, vencendo resistências, vencendo preconceitos, barreiras, limitações de todos nós e nos trazendo esses presentes do alto. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos amigos que estão conosco no plano físico e espiritual. Que a Tua luz nos envolva e proteja agora e sempre. Que assim seja. Ok, então muito obrigado a presença de todos, tá? Um grande abraço aí, pessoal que está no chatzinho, Rossana, Maria, Adriana, a Beth, a Vilma, a Andrea, a Débora, a Carmen, a Poliana, a Tereza Rangel, tá? Quem não, eu não estiver citando, me desculpe que eu estou falando das pessoas que eu estou vendo aqui. Quando vocês dão um alôzinho pra gente, a gente vê vocês aí também, tá? No Pautalk também, quem estiver lá, um grande abraço. Não sei se está aberto lá o Pautalk hoje, Maria, mas se estiver, um abraço. No YouTube, quem estiver participando só através do YouTube, não através do Facebook, tá? A Leninha também, um abraço, ok? Fiquem todos com Deus e um excelente final de semana. Lembrando que domingo, às 10 horas da manhã, nós temos estudo aqui, tá? Nessa mesma estrutura, tá bom? Então, estão todos convidados para o estudo do Novo Testamento, na visão espírita. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.